Introdução, porque se eu fui professora de mocidade, tá todo mundo fazendo uns contas de cabeça aí, né? Não se apeguem a detalhes. Se bem que o tema é conhecereis a verdade, né? Não tem como esconder. Gente, boa tarde, como o Fernando falou, eu sou lá do Semeador, fica lá no Rio Bonito, indo para a Universidade Unisa Biomédica, né? Estou há um tempinho lá, comecei lá na mocidade também. E já tenho 26 anos de casa, então, por favor, não façam conta mesmo. Então. Mas é muito bom, Zida Gama é uma casa que a gente viu nascer, com os nossos amigos que também vieram de outra casa, de outras casas, né? E nasceu e cresceu rápido. Então, eu fico tão feliz, porque quando a gente fala que o Evangelho é uma semente boa, é sobre isso que a gente está falando, né? Então, a gente tinha um lugar, e daí todo mundo, olha, mas começar uma casa dá tanto trabalho, já está dando trabalho manter as casas espíritas que existem, e a espiritualidade falando pra gente, precisa que só vai, né? Que a espiritualidade fala, já está pronto aqui em cima, mas a gente precisa que vocês materializem aí embaixo. E aí acontece, e daí fala, mas eu não vejo passar ninguém aqui, né? Quando está pronto, vem todo mundo. Está escrito no Evangelho, né? Quando o trabalho está pronto, aparece o trabalhador. Não adianta, né? Aparecer um monte de gente e falar, vocês estão pensando em abrir uma casa espírita aí? Se abrir, eu vou, tá? Não acontece. Então, o nosso tema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está no Evangelho, que foram palavras de Jesus. Então, eu queria começar, como um conhecimento da verdade liberta, eu queria começar com um exemplozinho meu, que eu acredito que a maioria de vocês aí já passaram por isso, mas não precisa levantar a mão, deixa que só eu passo vergonha sobre isso, tá? Até há muito tempo, quando eu era adolescente, eu sempre tinha ouvido falar que se deixasse o chinelo virado, a mãe morria. Gente, como eu sofri nessa vida quando eu vi o chinelo virado. Até um certo ponto que a gente para e fala, gente, qual a ligação? Qual a relação de uma coisa com a outra? Era só para manter organizado e o pessoal colocava um teor, porque senão a gente, né, não ligava mesmo. E a gente sabe que chinelo virado a gente tropeça. Acho que por isso falava que a mãe morria, né? Que era a primeira a tropeçar no chinelo no meio da sala. Então, olha só, quantos chinelos virados a gente tem em relação à doutrina, a gente fica preso aí em algumas coisas, né? Eu nem vou falar aqui que eu sei que ninguém faz isso, mas tem casa espírita aí por aí, que tem gente que perde as coisas e fica pedindo para São Longuinho e fica dando purinho. Aqui eu sei que ninguém faz, ainda bem, né? Então, às vezes a gente se apega a umas coisas que não tem uma relação. Então, quando Jesus fala do conhecimento da verdade, ele fala justamente nesse sentido, ela liberta a gente, principalmente de medos. É claro que costume que a gente faz, tem gente que não deixa a bolsa no chão, a minha está debaixo da cabeça. Mas não sou rica, talvez isso seja verdade. Mas a gente vê que às vezes a gente sofre, e é esse sofrimento que a gente não precisa ter mais. A liberdade é justamente esse poder de fazer as coisas sem medo. Por que eu venho na casa espírita num sábado à tarde frio, que é cobertinha lá, né, um cobertorzinho com uma série na Netflix, estava tão acolhedor, e eu saí de cá, porque nessa hora a gente já faz aquele chazinho, né, faz aquele bolinho saindo do forno, então é bem perfeito estar em casa, e a gente saiu de casa e veio para cá. E a gente veio para cá não foi por medo, não é que fala, olha, você foi lá uma vez, você não voltar, vai dar problema, não acontece isso. A gente já saiu dessa fase do medo, a gente já está aqui no interesse de ouvir uma palavra, receber uma assistência espiritual, receber um passe. A gente já entende que o passe, ele tem um fundamento, é uma manipulação de fluido. Então, realmente, ele pode agir, inclusive, sobre o meu corpo físico. Porque fluido, né, ele é semimaterial. Então, ele pode agir sobre o meu corpo espiritual e até sobre o meu corpo físico. A gente conhece pessoas que vêm numa assistência e diz que se curou de alguma doença. Ah, mas eu tô com um cravo aqui, uma unha encravada e nunca cura. Então, estudando, a gente vai aprendendo também as causas, os efeitos e o merecimento. Jesus curou um monte de gente. Quando ele passava nos 3 anos de apostolado dele, ele curou várias doenças, que inclusive a gente achava que não tinha cura. Até hoje tem gente
estudando. Ele curou pessoas que tinham deficiência visual de nascença. Mas tudo tem uma explicação. Quando ele curava, ele falava, seus pecados estão perdoados, ou seja, você não precisa mais passar por isso. Você nasceu com essa prova, mas essa prova já não é necessária. E agora você pode seguir. Quando teve um evento que a gente conhece bastante, que é da mulher que foi apedrejada. Alguns de nós confundem com a Maria de Madalena, não é a mesma pessoa. Era uma mulher que tinha sido pega em adultério, e naquela época o adultério era crime sujeito a apedrejamento. Teve essa novela que repetiu agora o Clone, que a Jade traiu o marido, e eles estavam falando, você vai ser apedrejada, porque era, e até hoje é, né, na lei deles, essa pena de apedrejamento para quem for pego em adultério. E acabava apedrejando só as mulheres mesmo, ao invés de apedrejar o casal, e acabava virando um espetáculo que as pessoas iam, né? Então não era, na verdade, vamos cumprir a lei que eles acreditavam ser a lei de Deus, era vamos lá que hoje tem festa. Quando aquela mulher foi pega em adultério, daí pegaram Jesus na curva, porque falaram, e aí, mestre, é para apedrejar ou não é? Se ele falasse que não era, ele já ia preso, que ele ia estar contra a lei. Se ele falasse, não, vamos cumprir a lei e apedreja, ele ia contra os ensinamentos dele. Que ele falou de amor, falou de perdão, e agora? Só que Jesus, gente, justamente por conhecer a verdade, ele era extremamente sábio. Ele não falou nenhuma coisa, ele devolveu a bola. Ele falou, então tá, dentre vós, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí acabou a graça. Quem de nós está pronto para julgar? E ele já tinha falado, não julguei. Por isso, quando a gente fala, vamos estudar, vamos conhecer, a doutrina espírita é estudo o tempo todo. Porque a gente precisa desse conhecimento para fazer bom uso desse entendimento. Não julguei, está escrito no Evangelho. Obrigado. Só que a gente faz o quê? A gente vai lá, faz uma fofoca, faz uma maledicênciazinha e fala no final, mas quem somos nós para julgar, né? Depois de vários julgamentos que a gente colocou ali, mas quem sou eu para julgar? Não pode. Aí a gente já julgou. E a gente julga em pensamento. E o julgamento ele é muito perigoso porque eu julgo o que eu estou vendo. Eu estou olhando ali, eu vou falar, nossa, os livros do Zé da Gama estão tudo ali, né? Ninguém nem liga, jogado. Quer dizer, já julguei. Só que Fernando, eu não cheguei antes, eu não vi que o Fernando falou que o livro está ali à disposição para quem quiser emprestado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, que os nossos olhos, eles nos traem. Ele só está mostrando um lado. E tudo tem 3 lados. O meu lado, o lado do outro e o lado da verdade. Porque eu estou vendo meu lado e estou vendo o lado dele. E às vezes ainda os dois está correto, né? Então quando a gente fala da verdade, a gente remonta para uma parábola que Jesus contou. Na verdade não foi uma parábola, foi um ensinamento. Que ele fala da candeia. Ele fala, ninguém acende uma candeia para colocar aqui embaixo do alqueire. A candeia, para os mais novos, é como se fosse uma lâmpada, tá? Uma lamparina. Os mais velhos sabem do que a gente está falando do candeeiro, né? Mas era a luz da época. Então aqui acabou a luz, eu vou ligar um candeeiro. Eu não vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar o mais alto possível para iluminar todo mundo, para iluminar o ambiente. E o conhecimento é isso. Ele tem que nos iluminar. Se ele não iluminar, se eu coloco ele meio baixo, ele vai ter luz para cá e sombra para cá. E aí é que está o nosso problema, quando a gente fica na sombra. A gente fica na sombra do que o outro falou, na sombra do que o outro entendeu, que é bem grave. Então, quando a gente fala de estudo, a gente tem grupos de estudo na casa espírita, mas uma pessoa dirige, a pessoa não ensina. Né? A gente interpreta o que está no ensinamento, no livro que a gente segue, no Evangelho, no livro dos Espíritos, justamente por isso, porque cada um tem o seu ponto de vista. E às vezes, eu não sei se todo mundo aqui faz Evangelho no lar, as pessoas que vieram pela primeira vez, mas quando a gente né, costuma fazer toda semana, colocar um dia, nomear um dia em um horário e a gente faz a leitura do Evangelho em família, junto, ou sozinho, quem mora sozinho, mas naquele lar, eles chamam Evangelho no lar, naquela casa, toda terça-feira, às 10h30 da noite, a gente faz uma prece e lê o Evangelho. E a gente costuma aconselhar, pode pegar do primeiro capítulo, ler o trechinho, vai até o final, quando acabar, começa o livro de novo.
E a gente, em 5 anos, a gente leu o Evangelho fazendo dessa forma. Quando a gente recomeça, que a gente leu uma leitura que a gente já leu e já comentou, a gente vê de uma perspectiva diferente. A gente vê um novo ensinamento ali, porque eu estou num novo momento, eu estou, né, numa nova situação. Então, o conhecimento e o entendimento, ele não para. Essa verdade que Jesus fala é a palavra de Deus, o que Deus quer para a gente. E a nossa doutrina, nós somos um pouco mais privilegiados, porque os Espíritos vieram nos ensinar e nos lembrar algumas coisas que a gente esqueceu. Então, eu gosto muito, não sei se eu já falei aqui, mas eu gosto muito de falar dos 10 mandamentos. Primeiro que a gente não lembra dos 10, são muitos, né? A gente fica, como é que é mesmo? Tem esse, tem esse, tem esse. E quando a gente lembra, a gente não lembra na ordem. Mas vamos pegar uma cola e ler os 10 mandamentos, ainda assim a gente não entende. Tem um mandamento lá que é não matarás. Então, só tá isso, não matarás. O que o Fernando lê e entende? Não tirar a vida de ninguém. E não é isso que está escrito no mandamento, está escrito não matarás. Quando eu falo não matar, é não matar nada. Não matar esperança, não matar iniciativa, não matar fé, né? Não matar expectativa de ninguém. Lá está escrito, não cometerás adultério. Aí o que a outra Cleide entende? Não posso trair o meu marido. Não está escrito não trair seu marido ou sua esposa, está escrito não cometerás adultério. E quando eu faço uma coisa, por exemplo, eu já não tenho mais 18 anos. Só que daí eu tenho uma carteirinha dizendo que eu estudo no ensino médio e eu não pago meia no cinema, em show, né? Só que eu não tenho essa idade, não estou naquela escola. Olha o tamanho do adultério que eu estou cometendo. E eu estou achando que o ensinamento é só não trair o marido, falando não, tô kites. E Jesus, ele sabia que a gente ia ter essas dúvidas. Então o que ele fez? Ele foi muito sábio. Ele resumiu esse mandamento. Eram 10, ele resumiu em 2. Porque quando a gente segue esses 2, a gente não infraciona nenhum dos outros. A gente não vai cometer adultério, a gente não vai matar, a gente não vai furtar, porque o não furtarás é outro também. Ah, não roubo nada de ninguém. Então esse aqui, pelo menos, eu estou seguindo. Como é que você declara seu imposto de renda? Ah, mas com o governo é diferente, então tá furtando do mesmo jeito. Não tem ressalva, né? Dizendo, não furtarás, mas se for do governo, ladrão que rouba ladrão, não está escrito isso no Evangelho. Quando eu sigo o maior mandamento, eu não corro nenhum erro. Eu até me assustei recentemente, coisa de um mês, eu estava ouvindo um rabino no podcast, e ele falou uma coisa que eu não tinha me tocado. Porque sempre que a gente fala no maior mandamento, a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente já assimilou isso. Só que o mandamento não diz amar a Deus sobre todas as coisas. A gente colocou essa parte. Ele fala amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. Olha como o conhecimento da verdade liberta. Porque quando eu falo amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso me confundir. Me confundir sério, ó. Dia 16 de julho vai ter festa julina. Daí tem um familiar meu que adoece e precisa de dinheiro para o remédio. Daí eu falo, não posso, porque o dinheiro que eu tenho, eu vou lá na festa julina do cidadão. Já bem meu nome, se eu faltar, né, tem que amar Deus sobre todas as coisas. A sua doença espera um pouquinho. Não é isso que Deus quer da gente. Então, por isso que a gente tem que sempre estar procurando esse entendimento, esse conhecimento da verdade. Amar a Deus o máximo que você possa fazer. E o mais importante, de acordo com o seu entendimento. Hoje, o que eu entendo de Deus, eu amo. Amanhã, quando eu conhecer mais, eu vou amar de uma outra forma. O importante desse amar a Deus é eu saber que Ele é o meu Criador, eu acreditar nas coisas que Ele criou realmente, que Ele fez, acreditar nessa vida que eu tenho, que Ele tem alguns propósitos, ainda não entendi quais são, fazer o que eu acho que Ele espera de mim. Talvez amanhã eu entenda melhor. A partir do momento que a gente vai ficando com mais idade, a gente vai entendendo mais as coisas. Porque daí você fala, mas se Ele falou tanto aí de um Deus perfeito, se Ele é tão perfeito, por que Ele cria uma pessoa bem, sem nenhum problema de saúde, e tem criança que nasce com problemas seríssimos de saúde?
Por isso que quando a gente fala que a doutrina espírita veio ajudar nesse conhecimento da verdade, a gente afirma e acredita. Porque quando eu olho, quando eu acredito que essa pessoa, essa que hoje está numa condição de criança e doente, já teve uma vida anterior a essa, já teve uma existência anterior a essa, e tem todo um histórico para estar nessa situação, fica mais fácil. E a gente, enquanto espíritas, a gente tem que parar daquela história de achar que a gente está pagando. Gente, a gente não está pagando nada. Muitas das provas que a gente tem, às vezes, são para o nosso aprendizado. E digo mais, principalmente quando a gente vê enfermidade em crianças, a gente olha aquela criança e a gente fala, gente, quem garante que essa criança não é tão evoluída, tão mais evoluída que eu, que ela se propôs a vir com essa limitação para eu, Cleide, enquanto mãe dela, aprenda. Então, é um espírito tão evoluído, tão assim, mas tá pagando? Não, tá com crédito já, ela tá aqui me ajudando a evoluir. Então, nós hoje, a nossa vida, ela já está mais fácil com o nosso entendimento. Nós não estamos pagando mais, nós estamos aqui aprendendo, vamos pensar por esse outro lado. Mas vira e mexe, acontece a mesma coisa comigo, tô indo, tá dando certo. Tô indo, tá dando certo. O que eu tenho que aprender com isso para parar de, né? Alguma coisa eu não aprendi em todas as outras ciclos que aconteceu, caiu aí. Então, gente, a gente começa a ver realmente, isso não é sublimar, isso não é ser passivo, porque Jesus, em nenhum momento que ele passou aqui, ele foi passivo. Ele foi pacífico, mas passivo ele não foi. Tem aquela passagem lá que diz que ele expulsou os vendedores do templo que estavam, ainda falou, vocês estão fazendo a casa do meu pai de covil de ladrões. Não é para a pessoa, a gente coloca aqui, olha, vocês tomam passe, R$2, você pode pegar uma agulha fluidificada ali na saída, que tá perfeito. R$2 não vai fazer falta para ninguém, né, gente? Pelo amor, não é isso. Não é, eu não posso fazer a casa do meu pai um covil de ladrões. Mas eu sei que ela ali tem dinheiro, por que eu não posso cobrar? Não é, a verdade não é dela, a evolução não é de cada um, então ela vai saber o que ela tem que fazer. Às vezes esses R$2, ela está dando 5 ali para uma pessoa que precisa bem mais, que está fazendo muito mais proveito. A gente fala que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer a caridade. Claro que a Casa Espírita nos dá várias oportunidades de trabalho, de estudo, de aprendizado na caridade. Só que o mais importante é o que a gente faz com isso lá fora. Mais importante que a gente, então eu vou fazer, sabe o quê? Tem um pessoal que está distribuindo sopa para os nossos irmãos em situação de rua. Eu estou participando desse trabalho, é ótimo, é necessário. Só que eu estou entregando sopa para a pessoa que está em situação de rua. Eu estou entregando uma xícara de chá para aquela pessoa que está lá na minha casa, e eu não tenho, às vezes, um relacionamento tão bom. Então a gente vai se analisando e vai analisando as situações, vai vendo o que eu preciso melhorar. O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer agora. O bom é que a gente sabe que a gente tem tempo. Então a gente não precisa dar salto. Mas eu fiz uma autoanálise aqui, tem muita coisa que não vai dar nessa encarnação. O que dá para fazer nessa encarnação? O que dá para fazer hoje? Porque, gente, tem alguns de nós espíritos que colocam, não. A gente começa a fazer protelar coisa para outra vida. Né? Hoje eu deixo coisas para ser, a roupa lá para lavar, tá para semana que vem, né? Para passar o mês que vem. Então essas coisas estou protelando. Agora a minha evolução, estou protelando para outra encarnação. Tem coisa que a gente fala, quando eu me aposentar, aí eu vou ter mais tempo e vou vir, vou trabalhar aqui na Casa Espírita. Você pensa que você vai se aposentar, ficar? Vamos começar agora, né? Vamos fazer o que dá. Vamos fazer o que dá para fazer hoje? Mas hoje não dá para fazer muita coisa, gente. Hoje só dá para ficar ali enchendo um copinho de água. Olha aí a oportunidade. Né? Mas não dá para eu ir no curso toda semana. Dá para vir hoje? Então venha hoje e daí a gente faz o planejamento da próxima semana para ver se dá. Toda a nossa caminhada começa com um passo. A gente tem a eternidade, mas não adianta ficar parado. Né? Não adianta esperar chegar à eternidade. Né? Em 100 anos eu acho que... Gente, vamos fazer uma conta simples de cabeça. Vou falar pela minha família. A minha avó teve 8 filhos. A minha mãe teve 2 filhos. Eu, nenhum. Olha o funil para reencarnar. Vocês acham que vai fazer? Quando a gente voltar para a espiritualidade, a gente vai voltar fácil?
Tem casais que já decidiram que não terão filhos. Então o funil está muito... Antigamente, você via que, né? As avós da gente, tem um amigo meu que ele falou que a avó dele teve 22 filhos. 11 homens e 11 mulheres. A quadrilha na família dele estava formada. Estava feita, né? Os pares. Então, quer dizer, a gente não sabe a próxima oportunidade. Então, o que a gente puder fazer agora, o que a gente puder fazer hoje, porque a gente não sabe se a semana que vem a gente vai poder vir. Às vezes está tão frio, às vezes tem uma gripe, né? Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer agora. O que passou, porque às vezes a gente se pega também, mas olha, eu vou te falar, eu já fiz coisas que eu não me orgulho. O que essas coisas influenciam hoje? O importante é o que eu sou e o que eu posso fazer agora. Mas no futuro, aí sim, eu quero fazer, mas gente, o futuro está longe, e eu não sei, às vezes acontece uma coisa e muda tudo. No futuro eu quero trabalhar aqui no Rio da Gama, mas aí chegando ali 10 anos eu mudo de cidade. Como é que eu vou trabalhar no Rio da Gama? Então, assim, tudo que eu posso fazer é no presente. Então, o que a gente puder fazer de melhor, a gente faz agora. O quanto a gente puder amar, a gente ama agora. Porque a gente não sabe quanto tempo as pessoas vão estar do nosso lado. Tem até um ditado que diz para a gente não dormir sem falar com ninguém, de mal de ninguém. Que a gente não sabe o dia de amanhã. E a maior dor não é a dor de, às vezes, né, que a pessoa volte para a pátria espiritual, é a dor de saber que a gente poderia ter agido diferente, né? Poderia ter falado que amava. O lado bom é que a gente sabe que tudo não acaba aqui. Mas, gente, o que a gente puder fazer de bom, vamos fazer agora, né? Tem uma frase no Livro dos Espíritos que ele fala assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim, que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, né, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo, com o mundo físico. Então, se eu acredito que existe um mundo espiritual, é para lá que a gente vai, então que seja alto, né? Que seja o melhor lugar. Então, e a gente sabe que ele pode interceder agora no nosso mundo físico, isso dá uma certa calma. Então, quando eu estou fazendo as coisas certas, eu sei que o que acontece para mim é o que melhor que podia acontecer hoje. E às vezes as pessoas falam, mas aconteceu tanta coisa ruim, quando eu vinha para cá aconteceu isso. Às vezes acontece uma coisa aparentemente não boa, que muda toda a nossa vida para melhor, que não teria acontecido o que aconteceu se tudo tivesse dado certo. Na nossa cabeça dar certo é de acordo com o que a gente quer, né? De acordo com a nossa vontade. E vai lá depois fazer o Pai Nosso e fala, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Mas na verdade a gente não quer que seja feita a vontade de Deus. Hoje o que eu queria mesmo era a minha vontade. E a gente não entende isso, mas com o tempo a gente vai entendendo. Ou se aconteceu isso, foi o melhor que podia acontecer para mim. Quem garante, né, que isso não vai me trazer aprendizado? Quantas vezes a gente não muda o caminho, erra o caminho, e depois chega reclamando, chega atrasado, errei o caminho. Eu brinco, sabe aqueles desenhos animados que passa o personagem passando? Daí ele vai, sobe na construção, daí cai, daí tem um negócio lá segurando, daí ele anda na rua, um passa à frente, cai um piano, por pouco não cai na cabeça dele. Tem dia que a nossa vida tá assim. Só que a gente não vê nada que poderia ter acontecido. Daí a gente vai dormir e fala, hoje foi um dia tranquilo, não aconteceu nada. Só o nosso anjo da guarda sabe o tanto de coisa que ele nos livrou. Então vamos ser grata. Que às vezes aquele ônibus que a gente perdeu nos livrou de algumas coisas que a gente nem imagina. Às vezes aqueles 5 minutos atrasados que a gente acabou chegando foram cruciais para algumas mudanças boas na nossa vida, né? Jesus também disse que não são os sãos que precisam de médicos. Então, né, são os doentes. Então, quando a gente vem para a casa espírita, às vezes a gente fala, mas eu não me sinto preparada ainda para trabalhar, porque eu tenho aí um monte de defeito, tem um monte de coisa que eu ainda estou fazendo, ainda estou fumando, tem coisas que eu não estou conseguindo parar. Jesus falou, a casa espírita não é para quem está são, é para quem está aprendendo a ficar são. Porque às vezes, aparentemente, eu estou aqui, estou bem, mas só Deus sabe o que falar. Essa Cleide ainda precisa de 10 anos de casa espírita para ficar melhor, né? Então, gente,
é agora. E o que der pra gente fazer, e o que der pra gente estudar, e o que der pra gente ajudar. E a gente pensar, se eu estou aqui, eu sou criação de Deus. Se Deus me criou, é porque Ele acha que eu posso fazer alguma coisa boa no mundo dele. Senão, eu já teria sido varrida daqui, com certeza. E agora a gente está vendo como a mudança está rápida, porque a gente está vendo que as pessoas estão indo muito, voltando muita gente para a pátria espiritual. Ah, então todo mundo que partiu é ruim? Tem uns que, olha, Deus falou, não, vem para cá, segura um pouco e volta quando estiver melhor, que você não merece estar passando por isso, né? Então, quando a gente retornar para cá, com certeza, esse planeta já vai ter evoluído. A gente não vai ser, hoje a nossa característica de planeta é planeta de provas e expiações. Então a gente está aqui, né, para passar por algumas provas e por alguns sofrimentos. A próxima categoria, que é a que a gente está em transição, é planeta de regeneração. Então no planeta de expiação, o mal, ele ainda dá aquela, sabe, levantadinha. Pode ver que, por exemplo, se a gente ouvir uma musiquinha legal, a gente, que musiquinha legal, tranquilizante, pronto. Se a gente ouvir uma freada de carro, todo mundo levanta e olha. Por quê? O mal, ele ainda é sobrepuja. Pode ver por que tanta coisa ruim fica aí na internet viralizando. Porque o mal ainda chama atenção. Nossa, às vezes eu vejo pessoal, você viu o vídeo lá do acidente? Não vi, não quero ver. Né? Não me interessa ver essa coisa, né? Já chega a ter uma notícia ruim. Então, no planeta de regeneração, a gente não vai mais se ocupar com essas coisas. O bem já vai ter um lugar melhor, a gente já vai ter um posicionamento melhor. Então, nosso objetivo é voltar para a Terra. Jesus falou assim que bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a Terra. Mas eu queria o reino do céu, não queria herdar a Terra não, né? Estou pensando em algo mais... Mas, gente, essa terra vai evoluir, a gente vai querer morar aqui, sim. E vamos combinar. Se alguém falar, gente, vocês estão cansados desse mundo, esse mundo tá ruim, né? Vamos morrer todo mundo? A gente não quer morrer. A gente quer vir aqui. Por quê? A gente gosta daqui. A gente gosta de ser encarnado aqui. A gente quer voltar para cá. Principalmente quando aqui for um planeta evoluído. Eu gosto daqui e quero ser herdeira desse planeta. Eu participei de tudo. Então, na próxima, quando a gente voltar, vai estar melhor. Agora a gente só não sabe quando, talvez demore um pouquinho, né? Tem uma historinha que diz que tinha um rapaz que ele tá com problema, daí ele foi lá num especialista, não conseguiu pagar, porque ele falou assim, que ele ia dormir, ele não conseguia dormir. Ele deitava na cama, parecia que tinha alguém embaixo da cama. Daí ele deitava embaixo da cama, parecia que tinha alguém em cima da cama, e ele não conseguia dormir. Daí ele foi no terapeuta, que passou lá um planejamento para ele de tratamento e ele não ia conseguir pagar. Daí ele saiu, encontrou um amigo dele na rua, que era marceneiro. Daí ele falou, não vou conseguir resolver meu problema, tá assim, tá assim, tá assim. O marceneiro foi lá e resolveu. Cerrou os pés da cama, daí ele dormiu, daí não tinha ninguém pra... Ele não tinha impressão que tinha ninguém embaixo porque ele já estava no chão. Então quer dizer, muitas vezes a gente foca no problema. E o nosso objetivo é focar na solução do problema. Às vezes a solução a curto prazo é muito mais simples. Depois, agora você está dormindo bem, então agora vai lá, faz uma assistência, toma uma série de paz, você vai ver que esses problemas vão acabar. A nossa assistência, a gente vem em algumas semanas, né? A gente não vem... Porque seria bom, vai só lá. Sábado que vem, assiste a palestra, toma um passe, seus problemas acabaram. Aí não seria passe, né, gente? Seria passe de mágica. Por que a gente toma, a gente vem algumas semanas? Porque é um processo, a gente ouve uma palestra, a gente pensa no Evangelho, a gente reflete, a gente entra melhor na câmara de passe, a gente recebe o passe para o que a gente estiver necessitando naquele momento, a espiritualidade. Hoje, às vezes, eu não estou muito bem fisicamente, ou eu estou meio chateada, a gente sai revigorado da questão. Então, por isso que são pílulas, né? Porque a gente não compra um remédio para fazer um tratamento, pega os 20 comprimidos e toma de uma vez. Não, é um por dia, né? Tome de 8 em 8 horas durante uma semana. Tudo são pílulas. E o Evangelho, ele é pílula. Porque se a gente não entende, olhando por partes, né? Tem uma parte do Evangelho do apóstolo Paulo, que ele fala assim, né? Que hoje a gente vê em partes. Mas no futuro a gente vai ver face a face, a gente vai entender. Mas a gente ainda tem essa limitação de ver partes.
Os nossos cursos na doutrina espírita são vários anos por isso. Cada ano a gente estuda uma parte, né? Às vezes, pelo menos no semeador, a gente começa pela doutrina, estuda, né, 2 anos do Livro dos Espíritos, e depois a gente vai para o Evangelho e para a Bíblia. Que é muito importante a gente estudar e entender a Bíblia. Se nós somos cristãos e a Bíblia se diz ser, né, a mensagem de Deus, a gente tem que entender, porque tem coisa ali que é figurada e a gente não entende. Tem o ensinamento de Jesus que ele diz que o que contamina não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Porque ele fala, o que entra pela boca vai para os intestinos e vai para o esgoto. O que sai do coração. Então, quando eu falo uma coisa que não é boa, é sinal que meu coração está ali, um terreno de coisas que não é boa. Um tempo atrás eu vi uma religião em que eles permitiam fumar maconha. Que está escrito no Evangelho que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, liberado. Tem diabetes, come doce, que não faz mal. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vê partes muito pequenas. A gente tem que entender como um todo, né, o que Jesus quis dizer. Por isso que são pílulas. Mas vamos falando da pílula de hoje e só lembrando uma coisa. Jesus falou pra gente, olha, vão aparecer falsos cristos e falsos profetas, que vão enganar até os ditos escolhidos. Então, a todo momento, a gente está sujeito a isso. Tem a parábola do joio e do trigo que fala que o joio é uma sementinha, quando nasce, ele é muito igual ao trigo, só que o joio é erva daninha. E quando nasce o joio junto, a gente tem que esperar crescer um pouquinho, porque quando cresce, a gente vê que eles são diferentes. Daí a gente arranca o joio e deixa o trigo lá. Senão corre o risco de tirar o trigo, que é a erva boa. Hoje a gente está num mar de joio com as redes sociais, que a gente recebe notícia falsa, acredita e passa para frente. Eu não sei se eu já falei aqui, mas uma vez eu fiquei indignada com uma receita que eu recebi falando: ai, a universidade lá da Flórida desenvolveu um tratamento para rim que é com carambola. Gente, quem tem problema renal não pode comer uma sopa. É o veneno. E nessa receita dizia, né? Eles não querem que ninguém saiba, porque as fake news tem muito isso, né? Eles não querem que ninguém saiba, porque vai parar de vender remédio. Então, se você tem um parente, um familiar, faz isso. Gente, podia ter sido uma brincadeira, às vezes até de uma criança, mas olha o risco de uma pessoa pegar isso e fazer sem conhecimento. Então, quando a gente diz que conhecer a verdade para ser liberto, é isso. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado. O joio é muito parecido com o trigo. A nossa horta, às vezes, está correndo risco e a gente não percebe. A gente não erra se a gente olhar no que está no Evangelho, que está nas obras básicas, e a gente ter um entendimento. Por isso que a gente sempre fala, a melhor forma disso é estudando, é participando de um curso, dirigido, né, que a gente vai entendendo. A gente chega aqui com muitas dúvidas. Se for colocar, a gente queria, né? Queria passar minha orientação só para me perguntar isso aqui, como é que vai ser? Mesmo a gente que está na doutrina, tem hora que tem algumas coisas que dá dúvida. Porque a gente fala, a gente já, para nós, a gente tem certeza que existe continuidade da vida. Mas para onde a gente vai, ainda bate uma duvidazinha, porque às vezes eu acho que eu estou indo bem. Mas quando eu chegar na espiritualidade, eu vou falar, Kate, 26 anos de doutrina e não aprendeu a fazer isso aqui? Poxa, achei que estava indo tão bem. Porque, na verdade, não é para ouvir o Zio da Gama toda semana. Na verdade, é para ouvir o Zio da Gama, aprender o que fala aqui e colocar lá fora. Existem 3 momentos na vida da gente. Quando a gente entra na doutrina, é o primeiro. Quando a doutrina entra na gente, é o segundo. E quando a doutrina sai da gente, é o terceiro. Quando ela sai da gente, é natural. A gente não precisa ficar falando para todo mundo, agora eu sou espírita, tá? Coloca uma camiseta, sou espírita, né? Graças a Deus, adesivo no carro. Daí você corta alguém lá pela direita e fala, aí, tá vendo como é que espírita não faz? Então, essa doutrina, ela só sai da gente com as nossas atitudes. Quando as pessoas olham e falam, você é uma pessoa boa. E olha que existem pessoas boas que nunca entraram numa casa religiosa. Lembrando qual que é o ensinamento, o maior mandamento? Amar a Deus, né, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. São 2 coisas só para fazer, 50%.
E tem gente que está dentro das casas religiosas, amando a Deus e não está amando o próximo. E tem gente que não acredita em Deus, né? Não conseguiu conceber essa imagem de Deus, só que ama o próximo. Então a gente está igual ali, ó, pau a pau. Ah, mas você não é, você vai ser queimado no fogo do inferno. Se tiver esse fogo mesmo, gente, dá até medo, porque quando chegar, as pessoas tudo passando e a gente na fila da fogueira, né? Ainda bem que a gente acredita que não tem, fica tranquilo. Fogo não tem, agora eu não sei como é que é. Mas o importante é que a gente está aqui, o importante é que a gente está com o nosso presente em mãos. Não tem aquele texto que fala, né? Ah, o ontem já passou, né? O amanhã não se sabe, o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Então a gente tem o presente nas nossas mãos para fazer agora, para fazer daqui para frente. Quanto tempo eu vou precisar? Não sei. Só que se eu voltar para a espiritualidade hoje, eu vou levar o que eu tenho hoje de conhecimento. Conhecimento, aprendizado, que também é muito importante. Os espíritos falam que a nossa evolução, para ser um espírito bom, para ser um espírito perfeito, eu preciso ser bom e inteligente. Se eu tiver metade, é como se fosse um par de asas. A asa da sabedoria e a asa da bondade. Porque as pessoas não pensam que o anjo tem asa, então seria isso. Para ser um anjo eu tenho que ter um par de asas. Então não adianta eu ser bom e não vou voar, que é a asa do intelecto. Porque também pode ver que se eu sou muito boa, mas eu não sei o que fazer com essa bondade, eu faço besteira. Daí essa asa do mas sou inteligente, criei várias coisas, descobri a cura do câncer, mas eu não sou tão boa, estou manca da asa do mesmo jeito. Então vamos fazer um passinho de cada vez e vamos tentar ficar, né, pelo menos equilibrado com a nossa bondade, com a nossa inteligência. E na medida do possível, quem está chegando agora, estudem, comprem livro, peguem livro emprestado, leiam. O conhecimento, gente, ele liberta a gente. Lembrando que nós não fiquemos presos aos chinelos virados, né? Que nós coloquemos eles no pé e comecemos a nossa caminhada, tá bom? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Uma boa tarde a todos e que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Oi? Estou aqui. Ah, você vai fazer hoje? Então pode pôr. Preza. Cuidado aí. Obrigado, Vicente.